Quando a gente fala de listéria no ambiente industrial, a gente chama essa bactéria de bactéria do ralo, bactéria da câmara frigorífica, né, da porta da câmara frigorífica, justamente por a característica dessa bactéria de, primeiro, ela não é uma boa competidora, então ela encontra no ambiente industrial as condições ideais de sobrevivência, de temperatura, de umidade, né? Então, o moedor de carne, o fatiador, são pontos, a própria faca, né? São aí locais, né? Equipamentos, utensílios que ela permanece muito, tá? E aqui é importante a gente lembrar, não tem formação de toxina, não tem formação de esporo, o que existe é contaminação do alimento com as células vegetativas, e aí a pessoa ingerir esse alimento e desenvolver essa infecção alimentar, né? Eu não tenho a presença da toxina. Uma das coisas mais frequentes que a gente vê em surto é a ocorrência de contaminação cruzada, né? Principalmente contaminação pós-processamento de alimentos industrializados. E os alimentos, em especial, que vão ficar num tempo de refrigeração longo, tempo de prateleira, né, de alguns dias, o suficiente para que essa bactéria se desenvolva, tá? As medidas de controle para o alimento, então, pasteurização, cozimento. Existe também a questão do uso de acidificantes, né? Que podem ser utilizados na produção, né? Controle rígido de limpeza e sanitização dos equipamentos. E, gente, eu diria que o principal controle para a indústria de alimentos hoje é evitar a formação do biofilme, tá? Como eu vou mostrar um pouco mais sobre essa questão. Eu costumo dizer que o problema da contaminação por listéria tem 3 pontos aqui. A contaminação que acontece pós-processamento, a contaminação que acontece no varejo. Deixa eu só voltar aqui, né? Um detalhe, no pós-processamento, eu acabo tendo geralmente problema justamente pela presença de biofilme, né, ou pela circulação da bactéria nesse meio industrial. Então, nas paredes, nos drenos, nos resfriadores, condensadores, na superfície das embalagens, esteira, nas esponjas, né? Eu posso ter isso no varejo, os alimentos em delicatessen, nas câmaras de refrigeração, nos cortadores, nos moedores de carne, nas fatiadoras, né? E, em geral, né, nos estabelecimentos produtores de alimento, eu vou ter essa bactéria circulante, né? Eu falo sempre do ralo, bactéria circulante no ralo, mas a grande questão, como eu já falei para vocês, de prevenção envolve a manutenção da higiene para evitar a formação do biofilme, né? Então, preciso fazer uma vigilância disso, preciso fazer uma vigilância epidemiológica também de ocorrência de doença. Precisamos lembrar que a responsabilidade é de todos, né? E que eu preciso trabalhar as boas práticas de fabricação, todos os programas de autocontrole, incluindo a PPCC, né? Que vai criar aí pontos de controle específico de listéria nessas etapas, né, da produção do alimento, tá? Preciso ter um plano de limpeza bem robusto, implementado da maneira correta. Eu posso trabalhar também justamente com a utilização de substâncias específicas. Uma coisa que tem se usado também para essa problemática são os bacteriófagos, né, que são vírus que parasitam bactérias e que podem acabar ajudando justamente a manter o ambiente industrial livre desse tipo de contaminação, tá? Implementar técnicas de monitoramento de biofilme, justamente, né? Então, suave de superfície. Inspeção visual também da questão da formação de biofilme. Sempre que eu tenho corrosão, que eu tenho um cantinho na mesa, alguma coisa, sempre ficar atento a isso, né? E projeção também faz toda a diferença, né? Então, eu tenho um planejamento de tanto dos equipamentos quanto do layout da empresa, isso faz toda a diferença, porque eu deixo de ter cantinhos mortos ali que podem acabar fazendo a sobrevivência dessa bactéria, né? Vários fatores aqui que podem contribuir para a formação do biofilme ou não, né? Incluindo a temperatura, incluindo o material, né? Incluindo a quantidade de bactérias ali, né? Naquele local, a quantidade de contaminação, né?
quanto tempo que fica sem higienizar, né? Então, quando eu deixo o biofilme formar completamente, é mais difícil de tirar, tá? A gente costuma falar que a prevenção envolve, né, ter evitar a formação desse biofilme, então a gente costuma usar tratamentos químicos com detergentes alcalinos, clorados e ácidos, né? E posso lançar mão dos sanitizantes que têm ação biocida ou não, né? Aqueles que não têm, eles vão ter efeito na superfície, na restrição da matéria orgânica, né? Que pode ser um ponto importante. Eu já comentei com vocês, eu acredito, né? Mas nós temos alguns produtos, o quaternário de amônio é um produto bem usado para isso, que ele vai ter uma ação bem melhor quando eu não tenho biofilme formado há mais tempo, ou seja, ele não está bem formado ainda, né? Agora, quando eu já tenho biofilme formado, aí fica um pouco mais complicado, tá? Tratamentos físicos, então, água quente e remoção mecânica também podem ser boas alternativas aí, certo?